Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje aqui na nossa aula de número 57. Estamos falando sobre a filosofia de Platão. Estamos na nossa 16ª aula sobre Platão. Serão 20 aulas no total sobre Platão. Estamos na aula de número 16. Nas aulas anteriores estávamos discutindo sobre a filosofia de Platão na sua maturidade. Estávamos discutindo ali sobre o diálogo Parmênides, o sofista, o Teeteto. Hoje continuaremos a falar um pouco ali do sofista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dialética em Platão. A dialética é um conceito que já aparece nas obras anteriores de Platão, só que nas obras agora da maturidade, digamos assim, ela começa a ganhar, de certa forma, outras acepções, mas a gente vai explicá-la a partir da nossa aula de agora. Então, aula número 57, a dialética. Hoje iremos falar sobre a dialética de Platão. O que é essa dialética? Então, dialética, de maneira geral, é a arte do diálogo. A dialética, pelo menos ali na perspectiva de Platão, ela está necessariamente ligada ao diálogo, à fala, ao pensamento. Até mesmo o pensamento, como nós vimos nas aulas anteriores, significa, digamos assim, um diálogo da alma com ela mesma. E a dialética, portanto, ela se desenvolve justamente a partir do diálogo, da conversação. Provavelmente isso aí é de herança lá do Sócrates, da filosofia socrática, porque como nós já analisamos anteriormente, em alguma das aulas nós nos questionamos sobre o porquê que Sócrates não haveria deixado nenhuma obra escrita, e era justamente nesse poder do diálogo que de certa forma Sócrates se baseava, que Platão vai de certa forma também, digamos assim, se basear justamente para desenvolver a sua filosofia, embora Platão acreditava, de certa forma, no poder da escrita, mas resolveu escrever suas obras em forma de diálogo, justamente por acreditar que representa muito mais proximamente ali, talvez, o espírito e a ideia de Sócrates. Então, a gente vai ver depois, posteriormente, que um filósofo como Aristóteles, por exemplo, não escreve em forma de diálogos, mas ele escreve ali de forma técnica, digamos assim. Ele escreve ali de forma, digamos assim, praticamente científica. Ele escreve ali como se fosse, digamos assim, um artigo, como se fosse um texto científico, muito diferente de Platão, que prefere escrever suas obras em forma de diálogos. Então a dialética seria justamente a arte do diálogo. E a gente vai ver propriamente ali o que essa dialética faz dentro da filosofia de Platão. A dialética é um dos termos aí mais famosos de toda a história da filosofia. Existem vários autores que vão trabalhar ali a dialética. O Platão trabalha a dialética, mais para frente lá na filosofia moderna contemporânea, o Hegel vai desenvolver uma dialética, o Marx vai desenvolver uma outra dialética e por aí vai. Há uma série de pensadores que trabalham justamente esse conceito, mas de forma, digamos assim, diferenciada. No caso de Platão, Platão relaciona a dialética com a arte do diálogo, a arte da conversa, onde você tem, por exemplo, ali uma pessoa que fala, a outra que vai expor a sua opinião, uma opinião contrária, e por sua vez ali até chegar, de certa forma, num outro argumento, que de certa forma ele pode ser uma síntese dos dois argumentos anteriores, tá? Mais ou menos nesse sentido que vai, mas vamos ver aí o que é essa dialética, pelo menos dentro das obras aí de Platão. A dialética é, em geral, o processo próprio da investigação racional, portanto também a técnica que dá rigor e precisão a esta investigação. Então a dialética ela é um processo da própria investigação racional. Lembrando que quando a razão investiga, pelo menos ali dentro da perspectiva de Platão, o método que ela utiliza ali é justamente o método da dialética. O próprio pensar, como nós já dissemos, é um diálogo da alma com ela mesma, tá? Então tudo ali, de certa forma, se reduz a um diálogo. A dialética está no meio desse diálogo, desse pensamento, tá? E esse é um método tanto de pensamento como de investigação. A investigação filosófica, na perspectiva de Platão, se pauta na dialética. Como que se dá o processo da investigação filosófica? Justamente pela dialética. A dialética é uma ferramenta da filosofia, ou da ciência filosófica na perspectiva de Platão. A dialética é uma técnica de invenção ou de descoberta. Não
como a silogística de Aristóteles, de simples demonstração. Então, assim, tá? O que é a dialética na perspectiva platônica? Ela é uma técnica de invenção. Por que é uma técnica de invenção? A dialética é uma técnica de invenção porque ela cria, de certa forma, ali hipóteses sobre coisas, tá? Sobre coisas, e ela justamente vai investigar a partir da dialética se essas coisas realmente existem ou não. Também, nesse caso, é um processo aí de descoberta, porque justamente a partir dessas hipóteses que você vai indo através do diálogo, da conversa, você vai descobrindo ali se certas ideias existem ou não, você vai descobrindo a existência dessas ideias. A dialética de Platão é diferente da silogística de Aristóteles, porque a silogística de Aristóteles ela visa demonstrar, ela é pura demonstração. Já a dialética de Platão, na verdade, assim, ela é uma descoberta, você realmente faz uma descoberta, algo novo com a dialética. No caso da silogística de Aristóteles, ela não descobre nada novo, a lógica do Aristóteles não descobre nada de novo, ela apenas demonstra ali a forma exata da palavra, do vocabulário, da frase, da sentença, etc. Tá? A dialética é constituída por dois momentos. Então, dentro das obras de Platão, nós podemos perceber que a dialética possui dois momentos. A gente vai falar extensamente agora do primeiro momento da dialética e depois vamos falar um pouquinho do segundo momento da dialética, pelo menos ali dentro das obras de Platão. Tá? Primeiro momento da dialética, tá? Se a dialética se divide em dois momentos, esse é o primeiro. Tá? Consiste em reduzir a uma única ideia as coisas dispersas e em definir essa ideia de modo a torná-la comunicável a todos. Tá? Essa concepção é a que aparece lá no diálogo Fedro. Tá? Então, o que a dialética vai fazer? A dialética vai reduzir a uma única ideia as coisas dispersas. Então, por exemplo, né, nós temos ali uma multiplicidade de coisas, uma multiplicidade de objetos. A dialética ela vai procurar mostrar qual é a ideia que define essas coisas, esses múltiplos, esses objetos. A dialética ali, justamente por esse processo de conversação, vai se indo até que você chega ali na ideia, que é a ideia que está por trás de uma multiplicidade de coisas. Nós temos uma multiplicidade de homens. A dialética vai indo até encontrar a humanidade, que é a ideia que liga todas as outras coisas. Nós temos várias espécies de cachorros, tá? Temos Pitbull, Doberman, Pinscher, etc. Uma série de cachorros. E nós vamos reduzindo isso até a gente chegar à ideia de animal, ou de cachorro mesmo, e por aí a gente vai indo, tá? Se é que existem ideias desse gênero, como humanidade, cachorro, etc. Conforme a gente já discutiu nas aulas anteriores, no diálogo Parmênides não fica claro se existem realmente ideias desse tipo ou não. Porque, na verdade, Platão, a partir desse momento, vai começar a usar um outro tipo de ideias, não essas ideias valores, mas ideias de cunho mais lógico e formal. Mas, essa aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Tá? Então, a ideia, ela, de certa forma, ela é descoberta justamente pelo processo de dialética. Se vocês lerem os diálogos de Platão, vão ver que Sócrates justamente está conversando com outras pessoas, ali, com outros debatedores, e justamente por um processo dialético eles vão chegando à definição ao conceito das ideias, tá? Então, além de reduzir essas coisas a uma ideia, define essa ideia de modo a torná-la comunicável a todos. Então, além de mostrar a ideia que se reduz a essa multiplicidade, a dialética também vai procurar uma definição dessa ideia. Para quê? Para que ela seja comunicável. Se não há uma definição da ideia, não é possível comunicá-la. Só é possível comunicar algo a partir do diálogo, a partir da fala, a partir da conversa. Se esse algo não tem definição, não tem como você falar sobre isso. Então, a dialética é justamente esse processo. É ela quem permite digamos assim, você encontrar a ideia que une as coisas, a ideia que subjaz as coisas, e também justamente ajuda a definir o que é essa ideia, dar essa definição do que é essa ideia. Por isso que muitos autores ali vão dizer que a filosofia de Sócrates, Platão, já é ali um início de uma filosofia da linguagem. Filosofia da linguagem, mais lá para frente, lá principalmente com Frege, com Wittgenstein, eles vão dizer que o grande papel da filosofia é definir o que são as coisas, né? Definir ideias, conceitos, etc. E é justamente isso que a gente percebe na filosofia de Platão. A dialética, com esse processo, ela visa definir o que é algo para justamente poder comunicá-lo, tá? Então, muitos dos filósofos da linguagem vão, digamos assim, pegar
esse instrumento dialético, e vou mostrar ali, ó, Platão já fazia isso, de certa forma, tentava deixar claro as ideias, tá? Mas isso aí é um debate aí que a gente pode discutir em outras aulas. O que importa hoje é a gente tentar entender qual que é o papel da dialética ali na filosofia de Platão. Então essa é a primeira perspectiva. Ainda estamos na primeira perspectiva do que é dialética. Lembrando que são duas. Ainda é a primeira, tá? A dialética considera as hipóteses como simples hipóteses, quer dizer, como pontos de partida para chegar aos princípios de que se pode depois descer até as conclusões últimas. Platão vai fazer uma comparação da ciência filosófica, da filosofia, de certa forma, com a matemática, porque dentro da filosofia, dentro da ciência filosófica, quando você usa a dialética como método, a dialética parte de hipóteses. Essas hipóteses não são iguais às hipóteses da matemática, são hipóteses diferentes. De certa forma, a matemática considera ali algumas hipóteses como algo universal, algo que não se toca, algo que não se mexe. São ideias ali totalmente claras que você não precisa explicar, mas parte disso para criar uma série de axiomas. Já a ciência filosófica considera a hipótese como algo que, de certa forma, pode ser abandonado caso você, após, de certa forma, deduzir aí, fizer toda essa dedução de uma hipótese, você chegar a uma contradição e ver que a hipótese inicial é errada. E daí você abandona todo o sistema, digamos assim. Tá? Mas, de certa forma, dentro da filosofia, você, pelo menos dali na perspectiva platônica, você parte de alguma hipótese e você vai desenvolvendo essa hipótese até você chegar a uma conclusão última e ver se realmente não há nenhuma contradição em todo esse sistema. Caso não haja contradição, talvez a gente possa aceitar o sistema. Se houver contradição, a gente descarta e começa de novo, cria uma outra hipótese até chegar, de certa forma, à ideia. Tá? Lembrando, então, que o papel da dialética é justamente encontrar a ideia e defini-la, tá? Então a gente parte de uma hipótese, tá? Que é um ponto de partida, uma hipótese que pode ser alterada, que pode ser modificada, não é uma hipótese universal, uma hipótese aceita, automaticamente verdadeira, um axioma, tá? Como na matemática. Então a gente parte dessas hipóteses como pontos de partida, para chegar aos princípios que a gente pode descer depois até as conclusões últimas. Esses princípios seriam justamente as ideias. A gente chega em determinada ideia e tira as conclusões sobre todo o desenvolvimento, aí, todo esse passo a passo desse sistema. Então o Platão vai Platão vai contrastar, vai colocar em contraste, não é, a atividade intelectual dos filósofos, que a gente chama de noeses, tá? Falei sobre isso também já nas aulas anteriores, com a dos matemáticos, que é a dianoia. Também já falei sobre isso lá. Falei sobre a eicasia, a pistes, a noeses e a dianoia também como formas do conhecimento, tá? Nas aulas anteriores. Então Platão vai fazer um contraste entre a ideia do filósofo e a ideia do matemático. Então, primeiramente, começando com o matemático. Como que o matemático trata as suas hipóteses, tá? Então, primeiramente, né, eles tratam as coisas sensíveis como imagens dos seus próprios objetos, sabendo que são imagens e não a realidade desses objetos. Então, os matemáticos, de maneira geral, eles olham a realidade, olham o real, e não olham o real da forma como ele é material e sensível. Eles olham a partir de imagens, a partir, de certa forma, de imagens. Por exemplo, quando o matemático olha o real, o que é, por exemplo, assim, a terra? O que é a árvore? Por trás dessa terra, dessa árvore, existem figuras geométricas. Essas figuras geométricas são a própria realidade. Tem o ponto, a linha, o quadrado, o círculo, o triângulo, o quadrilátero, todas aquelas formas, etc. E essa é a realidade. O fogo, a água, a terra, a árvore, os homens, etc. são mera imagem dessas coisas reais, que seriam essas entidades matemáticas. Então, essa é a primeira forma como, de certa forma, os matemáticos olham a realidade. Eles tratam todas as coisas que vemos como imagens. São imagens de coisas que estão por baixo delas, que seriam, digamos assim, os entes matemáticos. Os matemáticos partem de hipóteses, como a gente já falou. Eles partem de hipóteses também, assim, de certa forma, como os filósofos ali que vão utilizar a dialética. Mas há diferença. Qual é a diferença?
Os matemáticos tratam suas hipóteses não como hipóteses, mas como princípios. Então, o matemático, vamos pegar ali, por exemplo, a gente tem a geometria de Euclides, que é acho que o exemplo mais clássico disso, embora já não existisse a geometria de Euclides ali na época de Platão, se não me engano, Euclides veio depois. Eles partem da ideia ali de axiomas, de princípios, e a partir disso eles deduzem toda uma geometria, todo um pensamento, digamos assim, desenvolvem toda uma doutrina. Tá? Então eles pegam uma hipótese, eles veem que essa hipótese não entra em contradição, é uma hipótese aceita ali universalmente, né, um axioma, digamos assim, e justamente partem disso para constituir como se fosse a base da sua ciência. Então os matemáticos agem dessa forma, utilizam a hipótese como princípios, coisa que o filósofo não vai fazer. Ele não vai utilizar a hipótese como um princípio. A hipótese é um ponto de partida que pode ser descartado ou não. No caso do matemático, não se descarta. Tá? Isso é uma outra história. A gente pode, é claro, pensar assim, mas depois tem a geometria não euclidiana, que vai contestar o quinto postulado do Teorema de Euclides, mas isso é uma outra história. Tá? Por enquanto, pelo menos aqui na perspectiva de Platão, não. Né? Os matemáticos não abandonam os seus princípios. Tá? Os matemáticos consideram desnecessário explicar esses princípios, né, para si próprios ou para os outros, baseados no fato de que elas são evidentes para todo mundo. Então esses princípios, essas hipóteses, esses axiomas que eles partem, eles não precisam explicar. Por que eles não precisam explicar? Porque isso é evidente. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Eles não explicam isso. Por quê? Porque isso é evidente, todo mundo sabe disso. E é justamente a partir disso que eles vão criando uma série de geometrias, uma série de matemáticas, etc. Tá? E por último, levam suas hipóteses em direção não ao princípio, mas a uma conclusão. Então, eles partem já do princípio e vão até a conclusão. Chegou à conclusão daquele arcabouço teórico, eles construíram a ciência, eles desenvolveram, digamos assim, todos os pilares, todas as construções ali da sua geometria, da sua matemática. O processo dialético é o contrário, porque não se parte do princípio, mas ao contrário, você parte ali de uma hipótese, de um ponto de partida para daí chegar ao princípio. Então, o matemático ele parte do princípio para construir a sua ciência. Já a ciência filosófica, a dialética, não parte de princípio, ela parte de uma suposição, de uma hipótese, e daí ela vai procurar chegar ao princípio, à ideia ou à sua conclusão, ou a conclusão que ela tira após todas essas questões. Aqui agora já é a perspectiva do filósofo, né? A perspectiva do cientista, digamos assim. Tá? Mesma coisa em relação ao matemático. Parte de hipóteses, igual ao matemático. Parte de hipóteses também. Tá? B. Trata suas hipóteses como verdadeiras hipóteses, isto é, como pontos de apoio. Eles tratam a hipótese como realmente algo que é uma suposição. Embora na perspectiva de Platão, Platão nunca pegue uma hipótese que ele considera falsa, algo que seja imaginação. A hipótese que o Platão vai trabalhar é justamente aquilo que ele considera como algo verdadeiro. E a partir disso ele vai desenvolvendo sua teoria, suas ideias, e caso ele chegue lá, de certa forma, lá naquele princípio, naquela ideia, e perceba que há uma contradição entre aonde ele chegou e o princípio que ele partiu, obviamente ele vai desmontar aquele sistema e partir de uma outra perspectiva. Mas a princípio, o filósofo, ele parte de uma hipótese como hipótese, e não como um princípio ali absoluto, dado, que não pode ser mais modificado. Depois ele vai em direção ao princípio não hipotético. Então essa é a diferença entre o filósofo e o matemático. O matemático parte do princípio. O filósofo quer chegar ao princípio. E esse princípio não é um princípio hipotético, tá? Ele é não hipotético, não é hipotético. O princípio que ele chega é sim o princípio verdadeiro, o princípio real, a ideia formal. Ele quer chegar à ideia. Nos diálogos anteriores ali de Platão, principalmente ali na República, que é onde Sócrates vai começar a delinear ali justamente o que é essa dialética. A dialética é aquilo que vai tentar chegar ao bem, a ideia de bem. A gente vai discutir sobre o conceito de bem na próxima aula, mas a gente já viu ali que a partir de Parmênides o Platão vai começar a abandonar essa perspectiva de ideias-valores e vai começar a abordar a ideia justamente a partir de um outro viés, de um viés matemático, de um viés lógico, tá? Então, a dialética aqui do filósofo, ela não parte do princípio, mas ela parte de uma hipótese para chegar ao princípio, que não é hipotético, que é um princípio verdadeiro, digamos assim.
A dialética dispensa imagens, mas percorre o seu caminho através das próprias ideias. Então, o matemático, ele parte do mundo, tá? Ele olha as coisas sensíveis e sabe que essas coisas sensíveis são imagens, imagens de coisas que estão por trás justamente desse sensível. Já o filósofo, ele vai automaticamente dispensar as imagens, porque como a gente viu lá, pelo menos na alegoria da caverna de Platão, o próprio filósofo já reconhece que tudo isso aqui é imagem e ele começa a partir das próprias ideias. A dialética, ela é um processo que caminha através das ideias. A ideia, pelo menos na perspectiva de Platão, seria a verdadeira realidade das coisas, a realidade que está por baixo ali desse mundo sensível, digamos assim, tá? Então a dialética passa por essas ideias. E ela não vai querer trabalhar justamente sobre o sensível, porque ela sabe que o sensível não é o objeto de estudo, o objeto de ciência. O objeto da ciência é justamente a ideia. Então nos diálogos posteriores ali à República, tá? Este segundo processo, ele é melhor explicitado como técnica de divisão, tá? A técnica da divisão. Então, existe assim, por exemplo, né? A dialética, como a gente viu, ela é uma ideia, ela é um processo, é um método que visa chegar a uma ideia, visa unificar as coisas múltiplas, mas ela, de certa forma, na teoria de Platão ali, ela vai aparecer com diversas caras, digamos assim, com diversos trejeitos, justamente porque Platão, de certa forma, vai desenvolver esse conceito da dialética em diversos diálogos, e conforme Platão vai amadurecendo o seu pensamento, suas próprias convicções, essa ferramenta ela vai modificando ali, de certa forma, a sua estrutura. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho da segunda forma de ver a dialética. O que a gente discutiu aqui foi a primeira forma. Agora, na segunda forma, a gente vai ver que a dialética é um método da divisão, tá? É bem diferente, mas está junto aí dentro de tudo aquilo que a gente tratou, tá? Então a gente vai falar agora do segundo momento da dialética. O primeiro foi tudo isso que a gente acabou de comentar. Agora a gente vai ver esse segundo momento da dialética de Platão, justamente ali tratada como um método da divisão. Então tá, dialética agora é o momento da divisão que consiste em poder dividir novamente a ideia nas suas espécies, segundo as suas articulações naturais, e evitando despedaçar-lhe as partes como faria um carniceiro inábil. Isso também foi discutido lá na obra Fedro, tá? Então aqui a dialética vai aparecer como arte da divisão. Então, por exemplo, o que foi a dialética que nós discutimos anteriormente? Ela partia ali de um múltiplo até chegar à ideia, essa ideia que de certa forma une as coisas. Agora, a dialética vai fazer um processo contrário. Ela vai pegar a ideia e vai dividir essa ideia até chegar nos objetos ou chegar em outras ideias, mas sem despedaçar essas ideias, mostrando ali que elas possuem relações. Por isso que agora a dialética é conhecida como método da divisão. A dialética vai e vem, ela vai do múltiplo ao uno e agora volta do uno ao múltiplo. Por isso que agora é método da divisão, porque a ideia vai ser dividida até a gente chegar na multiplicidade das coisas. Então lembrando que era justamente esse o grande problema ali da filosofia de Platão, que a gente discutiu ali no diálogo Parmênides. Qual é a relação do uno com o múltiplo, do múltiplo com o uno? A dialética é um outro método que ajuda também a mostrar a relação do ser com o múltiplo e do múltiplo com o ser, do múltiplo com o uno. Tá? Então Platão vai dizer, né, aqui ele vai dizer lá no diálogo Sofista: é função da dialética dividir segundo gêneros e não tomar por diferente a mesma forma, ou por idêntica uma forma diferente. Então isso aqui é um cuidado que a dialética vai tomar. A dialética vai procurar dividir a ideia nos seus gêneros, nas suas espécies, mas ela vai procurar fazer o possível para não confundir ideias. Às vezes você tem ideias ali que de certa forma são parecidas, mas elas não têm nada a ver uma com a outra, e vai ser tem que se tomar todo um cuidado ali para não se confundir ideias que são totalmente diferentes. A gente percebe ali nos diálogos de Platão, justamente que Sócrates vai procurar mostrar que muitas pessoas confundem, por exemplo, o mal com o bem. Por que as pessoas fazem o mal? Porque elas acham que estão fazendo o bem. Então isso seria um dos grandes erros das pessoas confundirem as ideias. E a dialética vai tentar tornar
clara essas ideias, mostrar que, né, você não pode confundir o mal com o bem, não pode confundir o amor com o ódio, etc. Você tem que tentar justamente tornar clara qual é a origem dessas ideias e tentar remontar ali para mostrar as diferenças entre elas, tá? Então Platão vai enumerar 3 alternativas em que pode encontrar esse processo, ou seja, esse processo de divisão das ideias. São 3 perspectivas ali que Platão vai trazer para mostrar como que é feito esse método da divisão, como que se parte ali de uma ideia para se chegar em outras convicções, em outras ideias, para chegar nessa multiplicidade. Primeiro, então tem 3 aqui perspectivas, tá? Primeiro, que uma única ideia penetre e abranja muitas outras ideias, que, no entanto, continuam separadas dela e exteriores uma à outra. Então, esse aqui é um dos primeiros processos onde a gente pode encontrar isso, tá? A gente vai ver que tem uma única ideia que está, digamos assim, que penetra e está dentro de outras ideias. E, no entanto, continuam separadas dela e exteriores uma a outra. Então, assim, vamos pensar, né? Platão postula lá, a gente viu nas aulas anteriores, que a ideia, a causa das ideias seria justamente o bem. Então a gente encontra o bem nas outras ideias. Coragem, justiça, amizade, amor, etc. Tá? Quando a gente vai fazer a separação dessas ideias, a gente tem que tomar cuidado para entender que o amor se relaciona ao bem, mas o amor não se reduz ao bem, assim como o bem também, obviamente, não se reduz ao amor. A gente vai tentar encontrar as características do amor, da coragem, da justiça, de todas essas ideias, digamos assim, justamente a partir do processo da dialética. Então a gente vai perceber justamente como que tem que tomar cuidado justamente para não fazer uma confusão entre essas ideias, tá? A segunda forma que a gente vai encontrar esse processo da divisão é que uma única ideia reduza à unidade muitas outras ideias na sua totalidade. Então uma única ideia vai reduzir a uma unidade muitas outras ideias na sua totalidade. Então a gente pega um conjunto de ideias ali, coragem, amor, justiça, etc. E a gente reduz todas elas à ideia de virtude. E virtude tem a sua ligação com o bem. É aí que a gente vai encontrar o processo dialético também. Tá? Então o amor é uma coisa, coragem é outra, amizade é outra, mas todas elas se reduzem à virtude. Então são ideias que se reduzem a uma outra ideia que por sua vez estão ligadas a uma outra ideia. Então o processo dialético opera dessa maneira também. Tá? Então é por aí que a gente vai encontrar mais ou menos esse método da divisão, né, pelo menos dentro das obras de Platão. Há uma constante relação entre as ideias dos objetos, as ideias entre si e a ideia principal, que é, de certa forma, ali a ideia que subjaz às outras ideias. Tá? Terceiro, que muitas ideias fiquem inteiramente distintas entre si. Então é esse outro processo aí da dialética. Então poderíamos trabalhar numa perspectiva de que a amizade seja algo separado da coragem, que seja algo separado do amor, que seja algo separado da amizade, do bem, da piedade, etc. São ideias ali distintas, separadas, justamente a partir de um método, a partir da dialética, a partir do método de análise, mas que poderíamos remontar a ideia principal, tá? A ideia de bem, etc. Então é por aí que vai o processo dialético. A gente parte da ideia principal e vai derivando todas as outras ideias. Isso aí é igual aquele método matemático das derivadas. De uma forma, de uma equação, você vai derivando ali outras equações. Aqui na filosofia de Platão, obviamente, não se trata assim, de algo puramente matemático, embora a gente vai ver ali que nos últimos diálogos de Platão, Platão vai trazer justamente essa relação ali da filosofia pitagórica com essa teoria das ideias, tá? Então, justamente ali de uma ideia, você vai partindo para outras ideias, vai mostrando que elas têm relação entre si, mas ao mesmo tempo elas não são idênticas, obviamente, elas são separadas, elas são distintas, não dá para confundir uma com a outra. Mas é um processo aí muito difícil a gente for parar para pensar, justamente porque tem que ter um conhecimento muito grande para a gente poder separar bem uma ideia da outra, separar a coragem da amizade, do amor, da justiça. Isso aí é uma coisa muito difícil, uma coisa muito complicada. Tá? Então essas 3 perspectivas ali que a gente viu, elas abrem também para outras questões. A gente vai ver dentro da filosofia de Platão que elas apresentam ali 2 casos extremos. Então todo esse processo dialético de partir da ideia principal, da ideia geral, para um conjunto de ideias, elas podem gerar ali 2 extremos. Tá?
Primeiro, o extremo da unidade de muitas ideias em uma e o da sua heterogeneidade radical. Então pode-se cair justamente nesses dois extremos, naquele caso de uma ideia única, una, absoluta, que é o que Platão procura evitar ali a partir do Parmênides, né, digamos assim, que ele vai justamente negar essa unidade absoluta. E também, obviamente, vai negar a pluralidade, a multiplicidade absoluta. A unidade absoluta não permite o movimento, não permite a mudança, não permite o devir, e a multiplicidade absoluta não permite, de certa forma, a persistência das coisas. As coisas vão se desfazer, justamente porque elas não têm uma unidade ali para se agarrar, digamos assim. Então esse é um dos extremos ali que podem cair, de certa forma, a dialética, tá? Elas podem se apresentar nesses dois casos extremos ali, tá? Quando conduzida de maneira ruim, digamos assim. O da unidade extrema e o da heterogeneidade extrema, tá? E também, né, ela pode ficar ali num caso intermédio, tá? Que é o de uma ideia que abrange outras ideias sem, todavia, as fundir em uma unidade. Então a gente tem uma ideia que ela vai se ligar a outras ideias, mas ela não vai conseguir fundir todas essas ideias numa unidade. Então há uma unidade que vai abranger outras ideias, mas essa ideia não consegue reduzir essas unidades a uma ideia. Então ela fica mais ou menos ali entre o uno e o múltiplo, por isso que é um caso intermédio. É isso que a gente vai perceber ali, esses são os problemas ali que a gente vai perceber dentro da obra de Platão, dentro desse método dialético assim. Então, esses três casos que nós tratamos ali da segunda fórmula do método da divisão, aqui a gente vai trazer a seguinte perspectiva, tá? É claro, tudo dentro da obra, da filosofia do Nicolas Abanhanho, tá? Qual desses três casos possa verificar-se numa investigação particular é coisa que só a própria investigação pode decidir. Então esses três casos ali que nós trouxemos, eles vão, de certa forma, ali, aparecer justamente a partir da investigação daquele sujeito que investiga. E é a própria investigação, é o próprio método dialético que vai dizer em qual daquelas três formas, né, digamos assim, o diálogo vai cair, a ideia, de certa forma, vai cair. Qual daquelas três formas, da unidade absoluta, ou do, digamos assim, da heterogeneidade, ou do intermédio, tá? Então, esses casos aí, digamos assim, que a gente apresentou, eles justamente vão digamos assim, vão aparecer dentro da investigação a partir da hora que se investigar sobre eles. Então, você vai ter, digamos assim, toda uma filosofia sendo desenvolvida, ali, todo um diálogo, e é justamente nesse diálogo que uma dessas três perspectivas aí vai aparecer, tá? Platão pôs em ação a investigação dialética no Fedro, no Sofista e no Político. Então, dentro dessas três obras, né, o Platão vai utilizar, de certa forma, esse método dialético. Nas obras anteriores, o Platão já comenta sobre a dialética, mas, de certa forma, ele vai mostrar como que a dialética se desenvolve justamente nessa obra, o Fedro, o Sofista e o Político. Tá? Sei que, provavelmente, algumas coisas que eu estou tratando aqui nessa aula são abstratas demais, obviamente, mas somente fazendo a leitura dos diálogos vocês vão poder entender o que é esse método dialético aí na sua essência, tá? Então, de preferência ali, acompanhem e leiam as obras de Platão, tá? Vão lendo ali, vão assistindo as aulas que eu já gravei, porque toda aula eu comento ali sobre um diálogo, sobre uma perspectiva, tá? Mas o interessante é que vocês façam a leitura desses textos, ok? Então, nesses diálogos, procedeu primeiro a definição da ideia. Então, nesses diálogos que eu acabei de mencionar, né, Platão vai tratar ali de algumas questões, né? Por exemplo, ele vai discutir sobre o amor, tá? Então ele vai procurar primeiro definir o que é o amor, vai procurar uma definição, tá? Em seguida, ele vai para a divisão da própria ideia em duas partes. Então aqui ele vai utilizar já esse método dialético da divisão. Então primeiro ele vai partir ali da ideia, tá? Definiu a ideia e vai fazer a divisão dessa ideia, tá? Geralmente ele faz a divisão ali em esquerda e direita, é assim que vai aparecendo nos diálogos, mostrando que um lado tem algo, o outro não tem, mas de certa forma os dois ali se complementam. Você pode fazer análise a partir justamente dessa divisão, dessa ideia. Então essas duas partes, vamos supor ali esquerda e direita, tá? Ele pega a ideia do amor, divide ali esquerda, divide em direita e vai fazendo análise dessas duas partes. Ele vai mostrar que elas são distintas pela presença
ou pela ausência de uma certa propriedade. Então, o lado esquerdo tem uma coisa, o amor tem a loucura, do outro lado o amor tem a razão, etc. Ele vai procurar mostrar justamente esses dois lados ali, onde um tem a presença de uma característica e o outro tem a falta de uma característica. Um tem a presença da loucura, o outro tem a ausência da loucura, justamente porque tem a presença da razão. O outro tem a presença da loucura porque tem a ausência da razão. Então, acho que é mais ou menos essa ideia. Então Platão vai fazendo a divisão justamente a partir da definição do que é essa ideia. Então, a partir de um método dialético, ele vai a partir do múltiplo para chegar à ideia. Depois, utilizando o mesmo método dialético, ele vai fazer a divisão da ideia, justamente para mostrar ali a composição dessa ideia. O processo pode fechar-se em um certo ponto ou retomar-se, começando por uma outra ideia. Então, Platão vai fazer a divisão de uma ideia. Então, ele pode, ele pode pegar ali do lado esquerdo e continuar fazendo a divisão. O amor é loucura. Não sei, né? Um exemplo. Ele vai começar a fazer a divisão, esquerda, direita. Daí ele vai pegar a esquerda, direita de novo e vai dividindo, e vai dividindo. Esse processo ele pode fechar até encontrar aquilo que ele deseja, ou ele pode continuar até o infinito, até onde ele conseguir chegar, digamos assim, definindo essa ideia. Se a gente for parar para pensar, vamos pegar lá, por exemplo, a ideia do bem. A ideia do bem se divide lá nas virtudes: coragem, amor, amizade, e por aí você vai dividindo o que é coragem, o que é amor, o que é amizade, e você vai fazendo divisão assim até o infinito. Você vai fazendo toda essa ramificação justamente para investigar. É isso que o método dialético faz, ele faz essa, digamos assim, essa divisão, lembrando que não é como aquele método de um carnificeiro, digamos assim, aquela pessoa que faz a carnificina só vai cortando. É um método justamente guiado ali pela razão, que vai mostrar justamente ali as partes que constituem a ideia. Por fim, poderão reunir-se ou recapitular-se as determinações assim obtidas em todo o processo. Então, daí você faz o processo dialético ao contrário e vai remontando a ideia até chegar ali à ideia original, agora especificada, ali mostrando tudo aquilo que você queria, digamos assim, propor. Então, num debate, você está discutindo sobre o amor e você vai, de certa forma, usando o método dialético para ir destrinchando o amor ali nas suas partes, e após mostrar aquilo que você queria mostrar sobre o amor, você vai remontando o argumento até chegar no amor, mas agora com uma nova luz aí sobre essa definição, sobre essa ideia, tá? Estou falando do amor, pode ser qualquer outro valor, pode ser ideia, pode ser a amizade, a coragem, a sapiência, pode ser qualquer outra ideia aí que você quiser analisar. A natureza da dialética, nesse sentido, é a possibilidade da escolha. Então a dialética ali ela é determinada justamente pela escolha, pela possibilidade, digamos assim, tá? A gente já falou que a filosofia do ser ali pela Platão é justamente dada pela possibilidade. O aspecto fundamental do ser ali para Platão é a possibilidade de ser, e é justamente aqui que aparece esse método filosófico, essa dialética, como o método por excelência da filosofia, que justamente se pauta na possibilidade de ser ou na possibilidade de escolha. Então você tem uma ideia, então você tem a possibilidade de dividir essa ideia, e agora você pode partir da onde você quiser, da hipótese que você quiser, justamente para tentar investigar essa ideia. Tá? Você pode dividir a ideia em esquerda e direita, investigar a esquerda, fazer as divisões, encontrar novas ideias e por aí vai, né? É um método de investigação, digamos assim, baseado justamente nessa possibilidade de escolha. Então a escolha constitui a hipótese do procedimento dialético. Justamente você podendo também escolher a hipótese que você vai começar, é que você vai desenvolvendo todo esse método dialético. E lembrando que essa hipótese de escolha não é uma hipótese baseada na loucura, na imaginação, não. É uma hipótese que Platão considera verdadeira e ele vai desenvolvendo para justamente ver se ela é verdadeira ou não. Diferente ali do método matemático, como já falamos, que parte das hipóteses como axiomas, como os princípios que não podem ser tocados ou modificados. Já na perspectiva de Platão, uma hipótese pode ser modificada caso ela apresente, digamos assim, algo incongruente, né? Se há alguma coisa, se há uma contradição, digamos assim, naquilo que se chegou, naquilo que, de certa forma, se concluiu. A hipótese que a dialética assume como tal, para pôr à prova e para justificar, que por isso se distingue das hipóteses das disciplinas matemáticas, que são assumidas como princípios primeiros, em que senão
ousa tocar. Então essa é a grande diferença, aí, como nós já falamos, sobre o método dialético do filósofo, que ele vai partir justamente da hipótese como uma possibilidade, e vai partir dessa possibilidade para desenvolver ali, de certa forma, a sua argumentação, até chegar ali ao princípio, que é justamente a ideia. Tá? Já o matemático começa do princípio e aí vai deduzindo toda a sua ciência, como nós já falamos, principalmente no caso ali da geometria. E existem outros autores ali que vão trabalhar justamente a partir desse método da geometria. O Spinoza é um desses autores aí que vai trabalhar justamente ali na sua obra Ética, que ele vai desenvolver a ética ali no estilo geométrico, começando por, de certa forma, axiomas e vai desenvolvendo. O primeiro, Wittgenstein, também ali, quando ele vai escrever o Tratatus Lógico-Filosófico, ele vai começando ali, de certa forma, de ideias que a princípio são princípios que ele vai desenvolvendo ali a sua filosofia. O mundo em que se move a dialética é um mundo de formas, quer dizer, de gêneros ou espécies do ser que podem conectar-se ou não e serem mais ou menos conexos. Então a dialética vai trabalhar justamente sobre a forma dos objetos. A dialética justamente vai trabalhar sobre aquele aspecto formal ou lógico das coisas. Também trabalha ali sobre os gêneros e as espécies. Lembrando que gêneros e espécies são ideias, tá? Se a gente for pensar ali nos gêneros e espécies da biologia, a gente vai ver justamente que aparece esse conceito de ideia ali de Platão, tá? Porque o que é um gênero, o que é uma espécie? Será que eles existem, eles têm uma realidade? Ou eles são ideias ali que agrupam uma série, um conjunto de indivíduos, né? Vamos pegar assim, os mamíferos, tá? Existe mamífero? Se a gente for ver, não existe. Mamífero é uma ideia que classifica todos os seres ali que mamam, tá? E essa vai ser uma coisa muito discutida ali na Idade Média, principalmente ali na controvérsia dos universais, que a gente vai discutir sobre isso também, tá? Então a dialética vai operar justamente sobre esse mundo de formas, né? Vai se mover ali por um mundo de formas e vai mostrar justamente esses gêneros, essas espécies, essas ideias que se conectam ou não se conectam, tá? Justamente partindo dessas possibilidades e partindo dessa ideia do ser como possibilidade, do ser que de determinada maneira ali possui a sua característica e possui também o não ser como possibilidade, tá? A dialética vai, digamos assim, participar justamente aí dessas conexões. É um mundo de conexões possíveis, competindo precisamente a dialética determinar-lhes a possibilidade. Então a dialética vai justamente partir da possibilidade do mundo, da possibilidade das coisas, e vai mostrar se essas coisas, digamos assim, são possíveis de existir ou não, vai participar justamente ali dessas possibilidades de existência dessas determinadas ideias, tá? Então você parte de hipóteses, uma hipótese de ideias que podem ter relações umas com as outras, e você vai chegando à conclusão que talvez aquelas coisas existam ou talvez não existam, tá? Dependendo ali se o sistema entrar em contradição ou não. Por isso que a dialética também é uma ferramenta de invenção ou descoberta, porque ela vai tentar inventar ou vai tentar descobrir algo ali que de certa forma passa despercebido, mas justamente partindo ali dessas conexões que não são tão claras, digamos assim, às pessoas. Por isso que esse é o método filosófico por excelência. A dialética vai mostrar ao filósofo a conexão entre ideias. Aquelas ideias que às vezes parece que não tem conexão alguma, não tem uma possibilidade de existência, a dialética vai lá e mostra que elas existem, que elas são reais. É possível que existam, tá? Então é disso que a dialética vai tratar. Então Platão afastou-se muito da noção das ideias valores de que tratava a sua primeira especulação. Então a gente já viu ali, há 2 aulas atrás, discutindo o diálogo Parmênides, que de certa forma ali o Parmênides vai colocar o Sócrates contra a parede e vai mostrar assim para o Sócrates: Sócrates, enquanto você, digamos assim, se guiar nessas ideias valores, você nunca vai ser um filósofo, você nunca vai fazer filosofia, porque a filosofia analisa as ideias de maneira geral, sem se importar com os valores delas, né? Então, de certa forma, a partir disso, Platão vai adotar essa perspectiva do Parmênides e não vai trabalhar tanto com ideias valores. Até na próxima aula a gente vai ver como que Platão vai, de certa forma, trabalhar com a ideia de bem. A gente viu lá nas aulas anteriores que o bem seria a causa das ideias, o bem é a origem das ideias. A gente vai ver que Platão já muda a sua perspectiva, até pela essa repreensão desse diálogo aí Parmênides. Platão vai mudar a forma de encarar as ideias. Não vai ver mais ideias como ideias valores, tá? Ideias ligadas ao bem, ligadas à ética, etc. Mas vai ver ideias justamente a partir do seu aspecto formal, lógico e matemático.
As ideias como gêneros e formas do ser são neutras nos confrontos do valor, então não há um valor que vai determinar o bem, o mal, etc. O belo, o justo, não vai, Platão não vai tratar mais dessas ideias, valores, mas ele vai tratar agora das ideias justamente no seu aspecto formal, que não tem nada a ver com bem, com belo, com justo, injusto, etc. Tá? Se na República punha no cume do ser o bem, e considerava as ideias fundadas neste valor supremo, no Sofista quis definir somente o ser na sua estrutura formal, nas suas possibilidades constitutivas. Então Platão aqui vai mudar a perspectiva dele. Lá na República ele vai colocar o bem como a ideia principal e vai, de certa forma, derivar as outras ideias do bem. Aqui nesse diálogo ali da maturidade, e a partir do Parmênides, do Teitesto, e aqui no Sofista, tá, o Platão não vai tratar mais de ideias valores, não vai colocar mais o bem como o cume das ideias, mas ele vai mostrar as ideias justamente a partir das suas formas, a partir das suas possibilidades de conexão. Ele vai mudar a sua forma de analisar o mundo. Então, creio que a aula de hoje foi justamente sobre isso. Hoje a gente tratou um pouquinho sobre a dialética. Foi uma aula um pouco abstrata, mas eu acredito que você pode aí pesquisar também, pesquise outros canais, faça a leitura aí das obras de Platão, para você tentar entender como que funciona esse método da dialética. Mostramos que ele é dividido ali basicamente em duas partes, que ele vai, de certa forma, ali de uma hipótese, ele parte do múltiplo até chegar a uma ideia, e depois ele parte da ideia e vai dividindo a ideia para chegar em outras concepções, em outras ideias, em outras conexões. Tá? Então a dialética passa ali por essas fases. E tudo isso é dado justamente pelo caráter da dialética ser dado na possibilidade, que nós vimos também nas aulas anteriores ali, que Platão mostra que justamente o ser é pautado na possibilidade. Tá? O ser pode tanto ser quanto não ser, tá? É isso que Platão vai trazer, principalmente ali do diálogo Parmênides. E na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho sobre a ideia de bem, justamente pautado nessas perspectivas aí que nós estamos trazendo a partir de agora, que se referem à fase madura da obra de Platão. Então a gente vai discutir ali como que o bem vai aparecer a partir de agora, já que Platão não trabalha mais com ideias, valores, mas ele vai discutir uma outra forma de ideia, que são as ideias ligadas a formas, a lógica, a matemática, etc. Então por hoje é só. Daí nós continuamos aí na nossa próxima aula, tá? Então um grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo encontro.